Nos últimos anos, o Canadá tem sido palco de uma série de desafios econômicos que têm abalado as bases da sua estabilidade financeira. O país, que ostenta uma população de 39 milhões de habitantes, hoje está virando um grande buraco de miséria. As consequências são significativas, tanto para o país quanto para o mundo. Hoje, o Canadá está à beira de um grande colapso iminente. A tão sonhada terra vê as oportunidades transformadas em um pesadelo para muitos. O alto custo de vida e a falta de moradia estão entre as principais causas do colapso canadense. Mas como? E por que o Canadá, antissímbolo de riqueza e qualidade de vida, está nessa situação? É isso que vamos esclarecer neste conteúdo. Eu sou o Gustavo Mieck-Ziconeski e você está no Econotalks. O Canadá sempre foi considerado como um desejo de uma vida melhor para pessoas que enfrentam a guerra, a pobreza, regimes não democráticos e a falta de esperança. Em cada ano, há uma grande concorrência na qual apenas algumas pessoas vencem a disputa para se tornarem novos habitantes do Canadá. A maioria delas vem de países como Tailândia, Japão, Portugal, Índia, Chile, Brasil e Argentina. O Canadá é um dos países mais ricos, estáveis e prósperos do globo. Sua economia é altamente diversificada, com grande presença em setores importantes como petróleo, gás, agricultura e mineração, é um exemplo. Além disso, o país tem um PIB per capita de $54 mil, de acordo com dados de 2022. Assim, a imigração tem sido um grande impulsionador do progresso do Canadá, já que aproximadamente 22% da população do país é composta por imigrantes. Eles conseguiram aumentar consideravelmente a densidade populacional, impulsionar a economia e obter mão de obra extremamente barata. Durante o segundo trimestre do ano de 2022, o Canadá viu um dos maiores aumentos da imigração em sua história, devido ao grande número de refugiados e imigrantes da Venezuela chegando ao país. Isso sem contar os mexicanos, que começaram a ver no Canadá um plano B, com a dificuldade de entrar nos Estados Unidos. No entanto, apesar de tudo isso, é incrível ver que dados recentes mostram que habitantes de uma das maiores províncias do Canadá estão se mudando para outras cidades em busca de moradias mais acessíveis ou salários mais altos. Além disso, um estudo recente afirma que as principais cidades do Canadá estão se tornando maiores e mais caras, fazendo com que milhares de residentes se mudem para lugares com custo de vida mais baixos e acessíveis. Em Toronto e Vancouver, quase 100 mil pessoas deixaram o local, onde 78% delas optaram por se instalar em outras partes da província, buscando um custo de vida mais barato. No entanto, o custo de vida elevado não é o único problema. Há muitas outras razões que estão forçando milhares de imigrantes e famílias canadenses a se mudarem para outras cidades. A principal razão pela qual muitos estão fugindo é devido à falta de empregos pouco qualificados. E este é o principal problema do Canadá. Muitos trabalhadores pouco qualificados e poucos altamente qualificados. Uma nova pesquisa aponta que o Canadá está entre os 5 principais países com mais dificuldade em encontrar trabalho de baixa qualificação. Isso ocorre porque a maioria dos residentes que vêm para o Canadá são jovens estudantes em busca de uma renda extra ou imigrantes do terceiro mundo que desejam uma qualidade de vida melhor ou empregos mais qualificados. Mas não há um grande número de vagas de trabalho para atender essa demanda, fazendo com que os salários no mercado de trabalho sejam bem baixos devido a este desequilíbrio. As pessoas menos experientes não conseguem alcançar um salário para se manter no país e precisam, para manter as contas em dia, mais de 2 empregos e trabalhar mais de 12 horas por dia. Sem dúvida, a escassez de empregos para pessoas pouco qualificadas está causando um êxodo maciço de imigrantes e jovens que inicialmente buscavam uma melhor qualidade de vida no país e agora não têm escolha, senão deixar o país. Outro problema que impacta o futuro canadense é o Canadá, que está envelhecendo rapidamente. As pessoas estão vivendo mais e as mulheres estão tendo menos filhos do que antes. A expectativa de vida no Canadá é de 82 anos, uma das mais altas do mundo.
Segundo o Banco de Desenvolvimento do Canadá, 270 mil pessoas devem se aposentar ou sair do mercado de trabalho a cada ano durante esta década, o que criará um enorme buraco na economia a longo prazo. A taxa de natalidade também está caindo, tornando a situação ainda pior. Menos bebês significam menos futuros trabalhadores, o que também significa que menos pessoas sustentarão um sistema de previdência. Basicamente, o envelhecimento da população e a queda da natalidade são como uma receita perfeita para tornar o sistema de previdência cada vez mais insustentável, e o governo não tem escolha, senão aumentar os impostos toda vez que isso acontece, para evitar que tudo desmorone e se torne um desastre total. E esse aumento de impostos já está fazendo muitos considerarem outros países. Se você é residente no Canadá, não é cobrado diretamente pelo serviço de saúde, mas vale a pena lembrar que o sistema de saúde gratuito tem seus limites, o que significa que se o seu médico já está tratando um certo número de pacientes, você terá que encontrar outro médico disponível para aceitar novos pacientes. Os médicos das clínicas públicas do Canadá só trabalham 8 horas por dia. É difícil que um deles esteja disponível para todos os pacientes do mesmo dia. Além disso, essas clínicas só atendem emergências ou tratam de doenças. Não fazem check-ups periódicos ou tratam problemas estéticos. Então, embora o atendimento médico seja gratuito, você pode precisar recorrer a uma clínica particular se não quiser esperar dias e perder um dia de trabalho. Para aqueles menos afortunados, é quase impossível arcar com os altos custos do sistema de saúde canadense. Então não há escolha, a não ser esperar ou mudar para um país onde os custos são mais baixos. Embora o Canadá seja frequentemente considerado um dos países mais seguros do mundo, nos últimos anos um aumento preocupante em crimes como roubo, furtos e presença de pessoas sobre o uso de drogas pelas ruas está transformando essa imagem. Em algumas cidades como Toronto e Vancouver, os índices de roubos e furtos dispararam. Em Toronto, por exemplo, os roubos de carros aumentaram 43%. Andar pelas ruas já não é tão seguro. É comum encontrar pessoas que usaram drogas tendo comportamentos violentos e causando tumultos. Embora o Canadá seja conhecido por sua alta qualidade de vida, o custo de vida no país também é um dos mais altos do mundo. Isso gera um grande desafio para muitas pessoas, especialmente para aqueles que vivem com o salário mínimo. O aluguel médio de um apartamento de 1 quarto em Toronto, por exemplo, é de $2.500 por mês. Isso significa que uma pessoa que recebe o salário mínimo precisaria trabalhar mais de 80 horas por semana apenas para pagar o aluguel. Os custos com alimentação, transporte e outros itens básicos também são altos. Uma pesquisa recente revelou que uma família de 4 pessoas precisa de mais de $8.000 por mês para viver com o mínimo de conforto no Canadá. A situação ainda é mais difícil para pessoas em situação de rua ou que trabalham em empregos precários. Sem um salário digno e acesso à moradia digna, muitas pessoas lutam apenas para sobreviver no Canadá. Embora o Canadá possa parecer um dos melhores lugares para se viver no mundo, uma análise mais detalhada revela desafios e preocupações. Mesmo que o país esteja trabalhando para abordar algumas de suas deficiências, o alto custo de vida só aumenta. A insegurança está tomando conta das grandes cidades e a crise está se agravando. A situação do país não é simples e o futuro não parece nada animador. O Canadá está à beira de um grande colapso. Você acha que o país conseguirá recuperar sua economia e sua confiança perante o cenário internacional? Deixe seus pensamentos nos comentários. Se não for inscrito, te faça esse convite. Inscreva-se e ative o sininho para receber sempre nossos próximos conteúdos. Deixe o like se esse vídeo fez sentido para você. Na voz e produção, Gustavo Mieczikoneski. Até o nosso próximo encontro pessoal aqui no Econotalks.